Glória a Deus. Que Deus abundantemente vos abençoe, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra de Deus, que está aqui em Mateus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou a uma cidade santa e colocou-se sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei,
se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Meus irmãos, aqui nós encontramos as 3 tentações do Senhor Jesus Cristo. Satanás tentou atacar a palavra. Ele, com a sua astúcia, tentou de todos os meios para ver se o Senhor Jesus Cristo lhe obedecesse, mas o Senhor não lhe obedeceu. O Senhor Jesus Cristo o resistiu e o venceu. Venceu porque Jesus Cristo, ele nasceu um vencedor. Ele venceu Satanás no céu, quando Satanás, que era um querubim ungido, o anjo de luz, se rebeliou contra Deus, se ensoberbeceu e queria ser semelhante ao Altíssimo, de uma forma usurpadora. Porque nós, quando passarmos pelo processo de transformação, quando o nosso corpo for transformado, na segunda vinda de Cristo, no arrebatamento, nós seremos semelhantes a Cristo. Mas não de uma forma usurpadora, como Satanás tentou. Nós seremos semelhantes a Cristo, nós teremos um corpo semelhante ao dele. A palavra de Deus diz que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, nós estamos aqui peregrinando, porque somos peregrinos nessa terra. Porque a palavra de Deus nos mostra que um dia nós sairemos daqui e nos encontraremos o Senhor nos ares. Mas, depois de 3 anos e 6 meses, quando esta terra for purificada pelo fogo de Deus, então nós voltaremos aqui depois da grande tribulação, a noiva de Cristo. Os que estiverem em Cristo Jesus, batizados com o Espírito Santo, que faz parte da noiva de Cristo. Estaremos, depois da grande tribulação, voltaremos a esta terra com o Senhor Jesus Cristo para o estabelecimento do milênio. E antes disto haverá a batalha do Armagedon. Então essa terra será purificada. Então estabelecerá o milênio e nós reinaremos com Cristo por 1000 anos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Satanás tentou atacar a palavra. A palavra de Deus, lá no jardim do Éden. E agora ele tinha que ter algo para poder usar, para o ser humano que parecesse melhor do que aquela palavra. Ele tinha que ter algo que parecesse melhor ao ser humano do que a palavra. Não existe algo melhor para o ser humano. Não existe a não ser a palavra de Deus. Nada será melhor, nem igual à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, sendo vivificada em nossos corações, é a melhor coisa que um homem possa possuir. Você possuindo a palavra de Deus em seu coração, vivificada pelo Espírito Santo, então você tem Deus em seu coração. Nós temos Deus. Deus é a palavra. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
A palavra se fez carne. Deus se fez carne. Meus irmãos, nós devemos dar glória a Deus se queremos ser um participante das bênçãos de Deus. Porque é dando glória a Deus, como o nosso pai Abraão deu, e ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A palavra de Deus diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo que Deus era poderoso para fazer aquilo que prometera. Então, meus irmãos, você sabe o que ele usou? O raciocínio. Satanás usou o raciocínio de Eva lá no Jardim do Éden. Como ele usa hoje o raciocínio dos seres humanos para descrer da palavra, interpretar a palavra com suas próprias ideias. E hoje nós temos aí milhares de religiões falsas por causa das milhares de interpretações que os homens estão com os seus intelectos inspirados pelo diabo para interpretar a palavra. Nós temos no mundo inteiro hoje 4.200 religiões diferentes. Mas só existe uma religião real e verdadeira. É a religião do cristianismo. Porque o autor do cristianismo é o Senhor Jesus Cristo. E se você quer estar no verdadeiro cristianismo, você tem que aceitar e receber ao Senhor Jesus Cristo através de sua palavra, através dos seus ensinamentos, através dos ensinamentos de Atos dos Apóstolos. Que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles receberam mandamento do Espírito Santo. Então, se você persevera na doutrina dos apóstolos, desses apóstolos que estão vivificado e identificado na palavra de Deus, então você estará na perfeita vontade do Senhor, através da palavra do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixou escrito nos seus livros da Bíblia, diz que se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, meus irmãos, diz o profeta de Deus, mas Deus não pode dar nada mais a não ser a sua palavra, porque foi isso que ele escolheu primeiro. E quando Deus toma uma decisão, sempre terá que permanecer daquela maneira. E Satanás tomou o raciocínio, e pegou o raciocínio e atacou a palavra. Ele tirou Eva do caminho. Eva foi enganada por Satanás, lá no princípio, no Jardim do Éden. Por quê? Porque ela deu ouvido ao diabo. Ela deu ouvido à antiga serpente, chamada diabo. A antiga serpente, Satanás. Então, se Eva não tivesse parado para dar atenção ao diabo, ela não teria caído, ela não teria sido enganada. Como muitos hoje param e dão crédito a estes pregadores do diabo, esses ministros inspirados pelo diabo para ensinar contrariamente ao que diz a Bíblia. Porque qualquer doutrina que não estiver perfeitamente identificado com a Bíblia de Deus é falso. Porque toda a palavra de Deus é a verdade.
todas as escrituras são divinamente inspiradas e proveitosas para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído ou habilitado para toda boa obra. Então, fuja, meu irmão, minha irmã, dos seus credos e dogmas e de suas teologias interpretadas por homens com mentes pervertidas, que foram fecundados em seminário. Mas permaneça na exatidão da palavra de Deus, crendo em tudo aquilo que está escrito na Bíblia, sem interpretações particulares, porque nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque as Escrituras nunca foram produzidas por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, e quando Deus toma uma decisão, sempre terá que permanecer daquela maneira. A decisão de Deus lá no jardim do Éden foi que o homem ou a mulher, o adorador, ele só pode encontrar com o seu Deus e adorar o seu Deus debaixo do sangue derramado do Calvário. Tem que haver um sacrifício. E Deus proveu este sacrifício. O sacrifício provido por Deus. O Senhor Jesus Cristo. Se você estiver, meu irmão, minha irmã, adorando a Deus, debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, com toda certeza, você estará perfeitamente na vontade de Deus. Há uma intercessão. A intercessão do sangue do Senhor Jesus Cristo. Você creia ou não, é a verdade. A intercessão do Senhor Jesus Cristo estará em evidência até que o último eleito entre em Cristo. Então, quando o último eleito entrar, então nós não teremos mais nada que fazer aqui nesta terra. Quando o último eleito entra em Cristo, não aquele que entra no grupo, fulano, cicano, A, ou B, ou C, mas que entra em Cristo, batizado com o Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele sai do seu trono de intercessão para reclamar os seus escolhidos, os seus redimidos, e nós estaremos naquele grande arrebatamento. Quando o último eleito entra, então a noiva de Cristo é ajuntada e arrebatada para o encontro do Senhor nos ares. Louvado seja Deus. Então nós devemos estar conscientes e cientes disto. Satanás tomou o raciocínio e pegou o raciocínio e atacou a palavra e tirou Eva do caminho. Como muitos hoje estão saindo do caminho, porque estão dando atenção, estão dando crédito a estes ministros inspirados pelo diabo. E através do raciocínio humano, é isto. Deus não usa o raciocínio. Deus usa o nosso coração. O nosso coração deve estar rendido a Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus está em nosso coração, então o próprio Espírito de Deus em nossa alma, ele governa o nosso raciocínio, a nossa memória, o nosso afeto. Tudo é governado por Deus. Isto é, aqueles que são de fato batizados com o Espírito Santo, aqueles que nasceram de novo. Porque aqueles que não têm o novo nascimento de Deus na sua vida, que não têm o Espírito Santo, eles são governados pelos seus próprios raciocínios. Aonde Satanás entra e governa e faz eles descrer da palavra de Deus. Porque a batalha está na mente. A batalha está na sua mente. A mente é o campo de batalha. Então você tem que ter
o varão de guerra, o Espírito Santo de Deus, para derrotar Satanás, quando ele vier na sua mente para fazer você descrer das promessas de Deus. Porque há muitos aí que não creem nem nos dons espirituais estabelecidos por Deus, que foram escritos, inspirados por Deus, e estão nas páginas sagradas da Bíblia. Muitos grupos aí não creem no ministério quíntuple. No ministério quíntuple que foi estabelecido por Deus, que foi ordenado por Deus. Meus irmãos, fuja de tais espírito que nega qualquer palavra que estão escritas na Bíblia. Mas permaneça 100% na verdade das Escrituras, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, a única maneira que ela teve que descrer da palavra, você tem que descrer da palavra primeiro, para que assim Satanás possa ganhar terreno na sua mente, no seu coração. Mas se você permanecer crendo na palavra e ficar firmado na palavra pela fé do Filho de Deus, então nós venceremos o diabo, você vencerá o mundo, você vencerá o anticristo, o falso profeta, você vencerá a besta. Tudo estará debaixo dos seus pés. E o profeta de Deus nos mostra que o lugar mais alto que Satanás pode ir é debaixo dos pés dos filhos e filhas de Deus. O membro do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, o membro mais fraco, ele derrotará Satanás, se ele estiver firmado na verdade de Deus, se ele estiver firmado na mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, a palavra revelada de Deus. Então permaneça na verdade revelada de Deus. Então, ela teve que descrer a palavra de Deus, teve que haver um atrativo, foi atraída por Satanás e, consequentemente, foi enganada. E Satanás sabe como deixar o raciocínio atrativo. Isso tem que atrair. E o pecado é bastante atraente. E existe apenas um pecado, e este é a incredulidade. Descrer da palavra, este é o pecado mãe, que levará multidões ao inferno por causa da incredulidade. Então, é bastante atraente. Satanás deixa o pecado tão atraente para você. Então, meus irmãos, vou parar aqui apenas por alguns minutos. Eu sempre pensei como um homem jovem ali a respeito de nações diferentes e outros costumes dos países. E já ouvi pessoas diferentes me contar especialmente sobre lá embaixo, na França, lá embaixo, em um lugar chamado, esses países dos exteriores, né? Então as pessoas eram tão imorais. Se alguma vez for ali, vou ver aquelas pessoas ali embaixo, as mulheres saindo, vocês sabem, depravadas, como hoje estamos vivendo numa uma sociedade de mulheres depravadas que não têm pudor. Por quê? Porque são inspiradas pelo diabo. E muitos estão aí sendo atraídos por essas mulheres que não têm o temor de Deus. Porque uma mulher que teme a Deus, que tem o temor de Deus, ela age como uma cristã, ela vive como uma cristã, ela vive como uma dama, ela se veste como uma dama, seja onde for, ela age como uma dama, uma verdadeira dama de Deus, porque há em seu coração o temor de Deus, e ela sabe que o seu corpo não é para ser instrumento de provocação sexual, mas que deve ser sagrado, deve ser unicamente para o seu marido. Então,
Isso são mulheres cristãs, sábias, a verdadeira dama, que se porta com decência, que se veste decentemente, de acordo com a vergonha, com o pudor. Meus irmãos, estas são as verdades. Então, meus irmãos, nós devemos crer, permanecer. Mas, se alguém me ouve nesta manhã, nesta noite, e ainda não se arrependeu de seus pecados, ainda há misericórdia. A misericórdia de Deus está no alcance daqueles que desejam e querem misericórdia. Arrependa de seus pecados e invoca o nome do Senhor Jesus Cristo no seu batismo, o batismo verdadeiro, apostólico, cristão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos, tanto, para os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Deus está chamando. Deus está chamando os seus filhos, suas filhas, para se arrependerem, para crer na sua palavra, para crer no verdadeiro evangelho e para arrepender de seus pecados, porque somente os filhos e filhas de Deus amarão a Deus e crerão em sua palavra. Os demais, os filhos deste mundo, perecerão na sua incredulidade, na sua imoralidade, nos seus credos religiosos, nos seus catecismos e nos seus manuais eclesiásticos de denominações. Mas os filhos e filhas de Deus, ainda que estejam enredados nessas Babilônias religiosas, nessas confusões, ao ouvir o alarido de Deus, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, imediatamente crerão na verdade de Deus e receberão de braços abertos o nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra revelada. Então, meu irmão, permaneça no que é verdadeiro. E o verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, sabendo que já o Filho de Deus é vindo e no que é verdadeiros estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo, o único Deus. Jesus Cristo,